Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Kannst du übersetzt kommen? Estamos muito felizes, né, irmãos? Passando esse dia na presença do Senhor. Sehr froh, dass wir diesen Tag É a primeira vigília nossa aqui. Herrn Na Alemanha, né, pastor? unser erstes Nachgebet, seit wir hier in Que Deutschland Deus sind. possa abrir as portas para muitas outras aí. Em nome de Jesus, amém. Porque Jesus nos trouxe aqui por esse objetivo mesmo. Denn der Herr hat uns Amém. dafür O gehalten. pastor Lucas sempre fala Das, was der e Pastor Lukas guarda immer no sagt, coração. Deus usou um meio material der para abençoar um meio espiritual. der Amém. Herr hat Então, das aqui para honra e Materielle glória de genutzt, um Jesus. das Geistliche Amém. zu E segnen. muito se falou aqui Man hat viel nessa darüber hoje, né, gesprochen, heute sobre a questão de coisas que acontecem na vida da gente que só o Dinge, die tempo im Leben geschehen, vai ser nur die solucionado. Zeit Tem promessas na vida da gente que acontecem que não adianta a gente querer amanhã. que isso aconteça. Eu lembro quando eu tinha por volta de 14, 15 anos de idade, 15 Jahre alt eu war. estava num culto na igreja lá, eu lá no grupo de Ich war im jovens lá, Gottesdienst mit den Jugendlichen e o poder de Deus caiu sobre a igreja. und die Gegenwart Daí Gottes veio war so irmão, gegenwärtig. Um senhor lá que sentava lá no fundo, Und lá, mein veio Bruder da até ganz mim hinten, e chegou e profetizou para mim naquele dia lá, falou assim, eu vou colocar um grande rebanho nas suas mãos, não era um menino. ich war eigentlich ein Kind und er sagte zu mir, ich werde eine Mas große Herde. eu nunca fui apegado a esse negócio de profecia, se vai Und acontecer, ich se não habe nicht vai. immer so sehr geachtet auf Prophezeiung. Mas a gente, eu falei assim, ah, Und ich sagte, Deus sabe todas as der coisas, Herr né? weiß alle Dinge. E também uma vez um irmão, também um dia anderer falou Bruder para mim, sagte falou eines assim, ó, Tages zu mir, Deus vai te levar para o outro lado do der oceano. Herr Eu era wird auf die andere menino Seite ainda, des irmão. Ozeans. E no Brasil a gente Nein. nunca tivemos uma vida, Und wir hatten in Próspera. Brasilien nie ein reiches sempre Leben. família pobre. É. Então eu nunca pensei que eu ia fazer uma faculdade. Ich Estava hatte ali agora nicht gedacht, dass conversando ich com o pastor eine sobre a situação do Brasil, né? Então a gente vivia desse lado pobre Wir lebten do auf dem país. traurigen, Então auf não tinha der armen perspectiva Seite de fazer uma Brasiliens. faculdade, nada. Ich hatte keine E Deus Gelegenheit, trabalhou na in nossa der vida de uma Universität maneira. zu- Aber der hat in Eu unserem consegui Leben fazer gearbeitet. faculdade, Ich habe die Universität eu fiz geschafft. uma pós-graduação. Habe meinen Mas irmãos, eu estou falando isso aí tudo para honra e glória de Glória a Jesus. Deus. E é Glória a Ele Deus. que Amém. faz a vida da gente. São as Amém. promessas dele. Amém. Tá Não é promessa tá minha. contando que É. vai ficar nossa. Daí eu lembro que no ano de Im 2016 Jahr 2016. eu já era evangelista na Ich war igreja, schon Evangelist in der quando a gente Gemeinde. congregava. Eu casei com eu e a Erika, nos casamos em 2008, né? Ich habe 2008 Sim. Erika Até ela quase É. esqueceu agora. Eu falei pra ver se ela tá esperta. A Aninha nasceu em 2008. Eu lembro que Ich erinnere mich, no ano de 2016 im Jahr 2016. eu tava no trabalho, o pastor me ligou. Und der Pastor hat mich angerufen Ele falou assim, ó, você vai vir num culto hoje? und er sagte, wirst du in den Gottesdienst? E eu chegava em casa geralmente 7 e pouco da noite. Und ich kam E às meistens vezes sehr spät nach não ia no Hause. culto durante a semana, ia mais Deswegen final de konnte ich semana. Eu unter falei, der Woche pastor, eu nicht falei, in eu den não sei, Gottesdienst. Und ich sagte, Pastor, ich weiß porque nicht. não sei que hora que eu vou chegar em Ich weiß casa. nicht, wie viel ich zu Ele Hause falou, não, mas eu ankomme. preciso falar com você Ich hoje muss mit urgente. dir heute sprechen. Ele falou assim, dá um jeito aí, irmão. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. sagt Eu der Pastor zu peguei mir, carro lá no ich serviço, versuche eu fui eine embora. Gelegenheit. Ich habe ein Auto genommen von der Arbeit. Daí a und gente fomos pra igreja, daí cheguei lá no bin in die Gemeinde culto. zu. Daí o pastor chamou eu e falou só deixa um outro irmão dirigindo o culto, quero conversar com você lá em cima. Und E subimos lá e ele falou assim, então, ele falou assim, está acontecendo um problema numa outra congregação do campo nosso aqui. Ele falou, eu vou ter que assumir essa congregação. Ele falou assim, e você vai assumir essa. Daí na hora, irmãos, Aleluia. eu Glória tinha a Deus. 32 anos, Ich war velho. 32 Jahre alt. Eu falei assim, meu pai, Ich sagte, amado. Vater, Falei assim, mas pastor, tem tanto aber obreiro Pastor, no es gibt so púlpito, viele Eu? Diener, warum ich? os obreiros tudo mais velho que eu, Es eu gibt sou doch so viele o mais Ältere novo als ali ich. do Ich bin doch der púlpito Jüngste ali. von den allen. Daí ele falou assim, você é o único que eu confio aqui na Und er sagt, ich congregação. bin der Einzige, der Eu mich tenho que ser vertraut. você. Amém. Glória a Daí eu me Deus. lembrei da profecia lá de Lá 2000, atrás. lá Aleluia. atrás, quando eu tinha 14, 15 anos. 14, 15 Aleluia. Eu falei, Jesus falou mesmo que ia fazer isso pra ele. Jesus Eu hatte falei, bom, das mir bereits gesagt. a gente está nesse mundo aqui, irmãos, para fazer a vontade de Deus, não a vontade nossa. Nicht unseren Willen. Daí eu falei para ele, amém, pastor. A gente
Ich sag ihm Auxilia Amen. o Senhor aqui sim, a gente Ja, vai ich kann das übernehmen. tocar esse rebanho. Irmãos, mas o tempo que eu passei Aber ali, die Zeit, die ich dort entre 2016 e 2017, mas Deus se mostrou tão presente na vida da gente. Eu sei que em coisa de 4 meses, né, Érico? O pessoal começou a voltar para a igreja começou a encher, irmãos. Tudo isso para honra e glória do Senhor. Glória a Eu falo Deus. assim, ó, quando a gente vê uma igreja cheia, irmãos, não é para pastor se orgulhar que a palavra dele é boa, que o que ele está fazendo na igreja é bom, não. É para o pastor olhar e falar assim, obrigado, Jesus, porque almas estão entrando nesse lugar. Isso é o nome. Daí eu lembro que, irmãos, as coisas aconteceram na vida da gente tão repentinamente. Daí a empresa chegou em mim e falou assim, André, você vai precisar ir para a Alemanha em 2017, pastor. Daí eu falei assim, mas quando? Ele falou assim, é para ontem. Falou assim, você tem 2 semanas aí para se preparar e ir. Ficar 2 meses lá com meu pai, a igreja, vou para lá. Eu falei assim, não, vou deixar Deus trabalhar, né? As coisas não acontecem na vida da gente por acaso. Tudo é permissão de Deus. Para tudo tem um propósito. Daí eu fui lá, conversei com o pastor na época, falei, pastor, você vai ter que pôr dirigente na congregação, porque eu não achava, ele não queria, ele falou assim, não, vai para a Alemanha lá, deixa o seu segundo aqui, e quando você voltar, você continua com a igreja. Eu falei, não, eu não acho justo para o povo não ter um pastor, ter um auxiliar. Não é assim que funciona as coisas de Deus, não é, pastor? Eu falei assim, se fosse ficar 2 semanas fora, até concordaria, mas são 2 meses. Eu falei, a ovelha precisa ouvir a voz do pastor. É diferente. Amém. Então, daí eu abdiquei a igreja e viemos para a Alemanha. E quando nós voltamos da Alemanha, daí eu fui congregar com um pastor, que é o pastor que até hoje eu estou com ele, estava com ele no Brasil, agora nós estamos aqui com o pastor Lucas. E eu lembro que nós estávamos no culto lá, e o pregador, o pastor Paulo Estevam, tinha pregado lá uma palavra muito abençoada, e a igreja tomada pelo Espírito Santo. E eu lá no púlpito lá, eu não esboçava a reação, fiquei quietinho lá, glorificando a Deus. Ele chegou em mim e falou assim, eu lembro até hoje, pastor, ele falou assim para mim, ele falou assim, ó, Deus não terminou o que ele começou lá, ele vai te mandar de volta. Aleluia. Que era aqui para a Alemanha. Daí eu fiquei na minha, eu falei, se for da vontade de Deus, a gente vai voltar. Daí eu lembro que daí começou-se as conversas na empresa, era para mim vir no começo de 2018, mas daí não veio, e as conversas foram indo, e concretizou agora, e chegar em 2019. Então, irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes a gente quer as coisas para ontem. A gente fala assim, Deus, eu queria que o Senhor resolvesse o problema lá que eu tenho com o meu familiar, eu queria que o Senhor fizesse isso. Eu e minha esposa, a gente batalha entre as famílias para o pai dela aceitar Jesus, para a mãe dela aceitar Jesus, para os irmãos dela se converter. Ela tinha um irmão dela, irmãos, que era um alcoólatra, mas alcoólatra mesmo. Usava droga, tantas outras coisas. Um rapaz foi lá e se converteu, hoje é um diácono da casa do Senhor. Glória a Deus. Aquilo que a gente menos imaginava da família. Glória a Deus. Todo mundo falava, não, fulano creio. vai, eu às vezes comentava com ela, o teu pai e tua mãe vai pra igreja. O Rui eu não sei. O Rui foi o primeiro que foi para a igreja. Então Deus trabalha de uma maneira que a gente não imagina. Deus trabalha de uma forma diferente. Aleluia, glória a Deus por isso. E agora, para a gente entrar na palavra, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Eu quero ler essa palavra. Diz assim, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar? Em cima dessa palavra aqui, ontem eu estava pensando em casa lá, conversando com
o pai, und haben mit dem Vater e gesprochen. falando que palavra que eu vou trazer para a igreja na noite da vigília. Eu estava pensando em falar sobre o Espírito Und ich habe Santo darüber e falar. nachgedacht, über den Heiligen Geist zu Daí sprechen. o Senhor tocou no meu coração essa mensagem Hat aqui. mich berührt, dieses Wort zu bringen. E eu sempre trazia como título dessa mensagem as 7 características dos cristãos. Und ich hatte immer als Titel die 7 Mas Eigenschaften des característica Christen. é uma coisa que ela pode mudar Aber eine Eigenschaft kann sich de um para verändern, outro. von Person zu Person. Se a gente pegar características bíblicas, vamos pensar na Bíblia do português, ou na Bíblia em espanhol, ou no alemão. Eu vou falar do português aqui, é o mais conheço. Ela tem a versão revista e atualizada, revista e corrigida, a Bíblia de hoje, a Bíblia King James. Daí vem a Bíblia Pentecostal. Tem várias versões, várias características. Und dort sind noch verschiedene Eigenschaften. Mas a essência que está ali Aber dentro, die ali, Essenz, die ela não Basis, muda, é a mesma, a palavra é a mesma. Aleluia. Ela pode mudar a forma de expressar, mas a essência dela é a mesma. Eu creio. Então, eu pensando em característica, eu falei, não, vou falar sobre a essência do Also cristão. habe ich Porque a gesagt, gente ich não spreche tem nicht über die característica, tem Eigenschaften, essência. wir sprechen über die Aleluia. Fundamente Características der são, a gente pode tratar como característica física, sou um pouquinho Wir können barrigudo, über mas physische e Charaktereigenschaften o outro é mais sprechen. gordinho, o outro é Der mais eine ist magrinho, dicker, der andere o outro é mais ist dünner. moreninho, o outro é mais negro, o outro é mais branco, isso é característico, mas a essência é intrínseca de cada Aber um. das Fundament, Aleluia. das ist Cada von ser jedem humano einzelnen. tem uma. E o Aleluia. apóstolo Paulo, quando Der ele Apostel estava Paulus, falando com os irmãos de Gálatas, wenn mit den Geschwistern aus sobre Galaten essa spricht, palavra, über dieses ele Wort, começou a trazer essa palavra para dann eles, bringt dieses mostrando para eles que ele não queria ser maior que ninguém. Wort, dass nicht größer sein wollte als jemand anderes. Porque talvez ali estava tendo alguém falando, mas o apóstolo Paulo está se achando muito. Denkt, dass O apóstolo Paulo começou a mostrar que não. Der E Paulus, ele, daí no final ele fala assim, ó, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava mostrando, olha, a essência da minha vida é carregada por marcas. É carregada por marcas que eu conquistei durante esse tempo que eu me converti ao Evangelho. O apóstolo Paulo foi mostrando isso. E ele começa a falar sobre essas suas cicatrizes. E ele, por causa do amor de Cristo que ele tinha sobre sua vida. E marca, irmão, é uma coisa que a gente vê muito na Bíblia. Os judeus, quando Deus fez um pacto com Abraão, ele falou para Abraão, falou assim, agora você vai pegar os judeus e manda eles se circuncidar. Isso é uma marca. É a aliança que eu tenho com vocês. Daí depois, mais para frente, o apóstolo Paulo vem falar o seguinte, fala assim, ó, essa aliança da circuncisão, ela não tem valor nenhum mais. Porque é uma marca no corpo. Falou assim, a circuncisão verdadeira agora ela é feita no coração. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia fala que todos nós somos circuncidados pelo batismo. É ali que começamos a ser circuncidados. É ali que é a primeira marca que Jesus vem colocar na nossa vida. Mas sobre essas características, ou sobre essa essência que cada cristão tem que ter, vou falar o primeiro uma. Essa primeira é ele ser capacitado. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ele fala que não que nós sejamos capazes de nós mesmos, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se alguma coisa partisse de nós, mas a nossa capacidade ela vem de Deus. O apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, não adianta nada eu ter crescido aos pés de Gamaliel, ser um grande conhecedor da lei, conhecer tantas outras coisas. Porque agora aquilo que eu prego já não é mais a lei. Agora aquilo que eu prego é Cristo. É uma capacidade que não vem de mim. É uma capacidade que o Espírito Santo exerce sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Então isso é uma característica, isso é uma essência do cristão. Nós não fazemos nada por nós mesmos. E eu, por mim mesmo, não estaria aqui. Estava lá em casa, lá eu olhei para ele e eu falei assim, 10 horas. Eu falei assim, dá uma vontade de ficar em casa. Não é? É ser humano, irmão.
Mas o Espírito Santo vem nos impulsiona para renovar a buscar o Pai. Para que tem coisa boa para você. Isso, irmão, não vem de nós. Por isso que aqui É o Espírito Santo que coloca na nossa vida. E essa capacidade, como eu falei, o apóstolo Paulo fala, não é o conhecimento meu. O Espírito Santo que produziu na minha vida. Então, ser capacitado é deixar Deus dizer para nós quando vai ser, como vai ser, e da maneira que Ele quer. Isso é um dos pontos. Segundo ponto, ser racional. O apóstolo Paulo também, lá em Romanos 12, vem falar, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão e pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Aleluia, racional, irmão. A gente tem que ser racional. Eu tenho que saber que sem Deus eu não sou nada. Eu tenho que saber que eu preciso desse Deus cada vez mais. Não adianta nada o dinheiro, não adianta nada posses, não adianta nada disso. Porque nada disso vai nos garantir o céu. Mas o que vai garantir o céu é eu saber que existe um Deus vivo lá em cima, que zela pela minha alma, que cuida de mim e que eu preciso adorá-lo. O apóstolo Paulo fala que esse é o nosso culto racional. Quando nós fazemos algo, não somente de corpo presente, mas de alma e de espírito. Aleluia. Terceiro, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo vem falar o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ser um imitador de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 fala assim, para isso fosse chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais. Daí lá em 1 João capítulo 2, verso 6, João diz assim, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ser imitador de Cristo, irmão. Mais uma excelência. Como eu posso falar que eu amo meu irmão de boca para fora se eu não amo? Ser imitador de Cristo é fazer o que Cristo faria. Talvez o teu irmão te ofendeu, te fez alguma coisa, mas ser imitador de Cristo é você olhar para esse irmão e falar assim, não, ele está no momento de fraqueza dele, talvez ele não saiba o que ele está falando, não saiba o que está fazendo, a minha obrigação agora é orar por ele. Isso é ser imitador de Cristo, é saber sofrer a aflição, saber se colocar no lugar do próximo. Será que eu estaria feliz no meu lar, eu sabendo que na minha mesa tem pão, tem peixe, tem carne, tem tudo. E eu olhar para o meu irmão que senta do meu lado da igreja, e ele contando para mim as suas necessidades, e eu escutar pelo ouvido e soltar pelo rosto. Daí a pergunta que nós fazemos para nós mesmos, se Cristo estivesse aqui na terra, ouvindo esse irmão reclamar da vida, ouvindo ele não reclamar, desabafar uma situação que está acontecendo no seu lar, será que Cristo também faria o mesmo? Viraria as costas, não estaria no carro, foi embora para casa como se nada tivesse acontecendo. A essência de Cristo na nossa vida, irmão. Nós temos que saber partilhar o bem ao nosso próximo. Saber ser imitador de Cristo é poder entender a situação do nosso irmão também. Colossenses capítulo 3. 23, 24 diz assim, e tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança e a Cristo Senhor que o serve. Ser servo, irmãos. Ser servo. Servo um do outro. Saber servir. A lógica de Deus, irmãos, ela é inversa a nossa. Muitas das vezes as pessoas fazem esperando o reconhecimento do irmão. As pessoas às vezes acharem, o irmão não me cumprimentou, no próximo culto eu não venho mais. Você serve, você está nesse mundo para servir. Você não está nesse mundo para querer ser servido, não.
Não adianta eu querer fazer algo aqui e ficar esperando. Ah, domingo o pastor Lucas vai falar que eu fiz isso. Eu fico lá esperando. Daí se o pastor Lucas não fala, eu saio daqui com o peito daquele tamanho. Mas não volto mais nessa igreja, não. O pastor não me reconhece. Irmãos, nós estamos nesse mundo para servir, meus queridos. Amém. Amém. Jesus falou que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aleluia. Nós temos que ser o menor. Quando um irmão uma vez falou assim, não, porque eu quero chegar a ser um presbítero, depois chegar a ser um pastor, não sei o que lá, e sentar lá em cima, porque no Brasil senta-se na frente. Eu olhei para ele e falei assim, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você vai galgando, crescendo no ministério, você vai diminuindo perante os irmãos, rapaz. Eu falei, a igreja não está aqui para te servir, não, é você que está aqui para servir a igreja. Aleluia. Se Jesus te der um ministério, um cargo eclesiástico, é porque Ele está confiando em você que você vai estar a serviço da igreja. Não queira que a igreja esteja a serviço de você. Aleluia. Você serve, irmãos. Amém. Isso daí é uma coisa que tem que ser intrínseca do cristão. Glória. Não adianta eu vir aqui e querer esperar que as irmãs me sirvam a minha mesa e façam algo por mim, ou esperar que alguém faça algo por mim. Não, eu que tenho que fazer para vocês. Aleluia. Eu que tenho que fazer para o outro. Isso é ser servo. Aleluia. Deus, e a gente reconhecer o porquê nós servimos a Deus. Tem gente que fala assim, não, eu estou acometido por uma doença e eu preciso ir aos pés de Deus buscar minha cura. Você não vai ter cura. O outro, não, eu estou aqui porque o aluguel está atrasado e Deus vai resolver. Não vai resolver. Vai não. Agora, a partir do momento que a gente fala assim, Jesus, eu estou aqui porque eu te amo, porque eu reconheço o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Aleluia. Se a doença chegar e Deus permitir, Ele vai curar. Se o aluguel estiver atrasado, Deus permitir, Ele vai te ajudar a sanar as suas dívidas. Mas o amor por Deus não pode mudar em troco de nada. Aleluia. Nós estamos aqui a serviço do reino. Amém. Provérbios capítulo 8, verso 13. Vem falar, o temor do Senhor é odiar o mal. Aleluia. Outra Die Ehrfurcht essência vor do Gott ist cristão, das Böse zu hassen. ser temente a Deus. Wir müssen ehrfürchtig sein. Temente a Deus. Provérbios 10, 27. Sprüche O temor do 10, Senhor aumenta 27. os dias. Die Provérbios Ehrfurcht vor dem 14, Herrn 27. verlängert unsere Tage. O temor do Senhor é fonte de vida. Die Salmos 11, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da Die Ehrfurcht vor sabedoria. Gott ist der Anfang aller Weisheit. Temer a Deus, irmão, não é ter medo de Ehrfürchtig zu Deus. sein heißt nicht Angst zu haben vor Gott. Não é ter medo de Das heißt Deus. nicht Angst zu haben. Temer a Deus é servir Ele com Das de heißt ihm zu coração. dienen, ihm zu dienen Temer a aus ganzem Deus. Herzen. É algo diferente. Porque Deus não quer escravo, não. Denn Gott möchte keine Sklaven. Eu lembro que uns colegas sempre falavam assim, ó, Ich weiß, ein paar vocês Kollegen pregam uma mensagem de medo predigt eine- para as pessoas. Worte E as pessoas Angst vão para a vor. igreja porque Und tem die medo de ir para o Personen gehen in inferno. die Gemeinde, weil sie Angst haben, in die Hölle zu gehen. Eu falei, ainda bem. Und ich sagte, zum Glück. Porque as pessoas têm que ter mesmo. Denn die Leute müssen wirklich Mas Angst as pessoas têm que temer a Deus. haben. Aber sie müssen Não por ehrfürchtig medo sein do vor Gott, inferno. nicht, weil Tem sie que Angst temer a haben vor Deus der porque Hölle. Ele fez. Amém. Tem que temer a Deus porque Ele mandou o seu único filho para a terra. Amém. Tem que temer a Deus porque quando Jesus chegou à terra, a Bíblia fala que Ele se despojou de todo o seu poder, de toda a sua glória e veio a esse mundo para morrer por mim e por você. Amém, Jesus, amém. Sexta característica, Sechs- ser aceito na comunidade. angenommen zu werden. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6 diz assim, ó, Timotheus sagt, também é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, dass wir a gutes fim de não Zeugnis cair geben, no opróbrio, na desonra e no laço do diabo. in falsche Essa palavra Ehre de zu sein. Timóteo é mais Dieses trazida para Wort von obreiros da igreja, Timotheus ist auch für die mas Gemeinde, ela também pode servir para todo aber sie o kann für uns alle cristão. dienen. Tem que ser aceito na Da muss comunidade. in der Irmão. Gemeinschaft angenommen sein. O que adianta eu estar aqui de terno e Das gravata, bedeutet, dass ich hier im Anzug bin, se talvez
Se lá na minha casa, talvez os meus vizinhos olhem para mim e não conseguem reconhecer Cristo na minha vida. Glória a Deus. Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Como que a nossa imagem como cristão está sendo vista pelos não cristãos lá fora? Porque dar testemunho na igreja é fácil. Porque sentar ali no culto e ficar no culto inteiro sentado e os irmãos olhar e falar assim, aquela família é uma bênção. Isso é fácil, irmão. Lá no Brasil, pastor, tem muitos casos de pessoas que você olha e fala, é uma bênção. E depois você vai conhecer histórias, você vê que é tudo ao contrário daquilo que você pensava. Então temos que ter cuidado. A nossa reputação lá fora tem que estar bonita. Salomão disse lá em Provérbios 22:1, que disse que o bom nome é melhor do que muitas riquezas. É melhor você ter um bom nome lá fora do que ter muito dinheiro. E para a gente fechar essa palavra essa noite, ser obediente. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 diz assim, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Obediência. O fracasso espiritual ele é causado pela desobediência pelos preceitos de Deus. Cuidado com a gente, um cuidado que a gente tem que ter muito na nossa vida, irmãos, é a palavra acho. Acho que isso não tem problema. Acho que isso daqui não tem problema não. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Tem um ditado no Brasil que fala o seguinte, que de boa intenção o inferno está cheio. Tem que tomar cuidado, irmãos. Porque às vezes vai estar. Eu lembro até hoje, a gente estava numa vez numa festa de fim de ano na casa de uma tia minha. E eu era garoto ainda. E estava a minha mãe e meu tio. Porque a família da minha mãe é uma família muito grande, são 11, 12 irmãos. E daí tinha o lado pobre, o lado rico. E tinha os crentes. Os crentes sempre ficam no cantinho ali. E estava minha mãe e meu tio lá. Daí o meu tio, o anfitrião, que estava fazendo a festa, abriu a geladeira lá e trouxe uma garrafa de champanhe. E colocou lá na mesa lá da minha mãe. O meu tio estava conversando e falou assim, essa eu comprei para vocês. É sem álcool. Pode beber. Daí eles abriram lá, tem uma prima minha que estava afastada dos caminhos do Senhor. Ela chegou lá na mesa lá e falou assim, vocês estão bebendo champanhe? Nossa, irmão, ver. Daí meu tio olhou assim e falou assim, isso aqui é sem álcool. Ela falou assim, o diabo derrubou 2 hoje. Enganou 2. Rapidinho. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de acho. Mas aqui não tem problema não. Fazer isso aqui não dá nada não. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com esse negócio de acho. A Bíblia diz em Mateus 5,37 que a vida do cristão é sim, sim, ou não, não. Não é se fechar para o mundo, ser quadrado, não é isso não. É você saber o caminho que você deve andar. A Bíblia fala que há caminhos para o homem que parece ser direito, mas os fins deles são caminhos de morte. As pessoas às vezes usam esse versículo de Provérbios para ficar falando para pessoas do mundo. O caminho que você está andando parece que não. Esse versículo é para nós cristãos, porque tem caminho que nossos olhos parecem ser direito, mas são caminhos que vão nos levar para a perdição eterna. Um cristão obediente a Deus, ele sabe o caminho que ele deve trilhar, porque ele reconhece em Deus que somente Deus pode guiar a sua vida. Ser obediente a Cristo é fazer com que as atitudes
e os nossos pensamentos sejam capazes de ser guiados por Deus. É fazer com que Deus tome conta da nossa vida. A essência, irmãos, a essência do cristão é algo que ninguém nesse mundo pode mudar. Que nós possamos sair dessa vigília nessa manhã, nessa madrugada, rumo aos nossos lares, falando: Senhor, eu não vou deixar nada mudar a minha vida, mudar o meu pensamento, aquilo que o Senhor tem me dirigido, aquilo que a sua palavra diz, Senhor, é isso que eu vou seguir fielmente. Aleluia, Jesus, meu Deus, aleluia. É isso que tem que ser nossa vida. É dessa maneira que nós vamos chegar ao céu. Amém? Deus, amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus.